Tá, então vamos lá. Então a gente vai continuar de onde a gente parou. A gente tinha falado sobre criptografia na aula passada. Calma aí! Sobre criptografia na aula passada, a gente vai fazer uma pequena introdução hoje ao buffer overflow e injeção de código. Isso é importante que a gente possa começar a brincar com isso e o próximo trabalho vai ter a ver com isso aqui, tá? Então, né, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam hoje, quando vocês chegarem em casa, é vocês irem na base do CVE e listem 5 softwares que do período de 2014 a 2018 foram encontradas falhas de buffer overflow. Hã? O Apache, cada vez que você botar tudo só. Não, 5 softwares. Tipos, né? O Apache, assim, o Apache não acabou, morreu. Todo mundo vai fazer do Apache, porque cada um daqui tem 5 falhas de cada versão. O Apache se amarra em fazer merda, fazer problema. Então, assim, 5 softwares. O CVE tem infinito, assim. Eu podia ter uma turma de 200 pessoas que ia ter falha de buffer overflow até o inferno. E eu quero que vocês façam um relatório. Essa atividade vai valer meio ponto sobre descrevendo como é que essa falha funciona. Ah, Cláudio, mas aí eu vou olhar a falha e eu vou traduzir. Que bom, pelo menos você leu uma vez na vida, né? Então, o que é um buffer overflow? Como é que você cria um buffer overflow? Como é que a gente vai proteger? O que é injeção de código? Como é que a gente executa e como é que a gente protege, tá? Basicamente, a gente comentou na aula passada sobre qual é a anatomia de um ataque mais idiota possível. Qual é a anatomia do ataque mais idiota possível? Não estou nem dizendo um ataque que você não é detectado. Qual é o ataque mais estúpido que você pode fazer? Hã? Um ataque de verdade, né, criança? Vamos lá. Negação de serviço é brincadeira faixa branca. Use o scan de porta. Busca vulnerabilidade na base do CVE. O CVE é tão ridículo que ele te dá o código para fazer o exploit e te dá o patch. Não, você consegue pela base do CVE, pelo amor de Deus, gente. Exploit, falha tal. Gente, assim, o Google tá aí para isso. Você pode ser o mais imbecil do universo, né? Que se você vai tentar errar, você não vai conseguir. Não tô dizendo que você... Não se deixinho que eu sou. Ok, talvez se você for o mais imbecil do universo, você não consiga executar um script sozinho. Ou então você ataque a sua própria máquina, eu já vi isso acontecer. Ok, beleza, justo. Então, né, eu listei mais uma vez, as 10 falhas dos últimos 10 anos do OWASP, né? Só para a gente relembrar, então, a primeira coisa mais comum que apareceu nos últimos 10 anos da lista do OWASP foi falta de validação de input. Até hoje isso é um problema, porque vocês aprendem a fazer software ruim, né? Comp 1 e Comp 2, seja lá como dá o nome que você dá nisso aqui, é muito, 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 muito ruim, né? Não ensina absolutamente nada se não aprender a programar em Comp 1 e Comp 2. É um sofrimento dos infernos, ou como eu costumo dizer, você não demora 6 meses para entender o que é um for. Você pode demorar 6 meses para entender como aplicar um for. Mas se você não demorou 6 meses para entender o que é um for, você tem um problema. Controle de acesso, gestão e autenticação, cross-site scripting, e o buffer overflow está aqui, e as falhas de injection, como por exemplo a SQL injection, tratamento de erros, armazenamento inseguro, obrigado Google, negação de serviço, gestão de configuração interna. Então esses problemas, por mais que alguns deles sejam resolvidos, dado o teu ambiente de trabalho, por exemplo, é muito difícil numa linguagem com máquina virtual você gerar um buffer overflow a partir da própria linguagem. Mas você pode explorar o buffer overflow das próprias máquinas virtuais. A máquina virtual do Java adorava ter buffer overflow. A do C Sharp, até bem pouco tempo, tinha pouco porque ninguém usava mesmo. Então, hoje em dia já uso pra caramba. Então, estatisticamente, 40% dos sites comprometidos usavam senhas fracas. Qual foi o trabalho que a gente mandou? Que eu mandei para vocês fazerem, que eu já entreguei hoje. Usar o... Hã? Mas eu aqueci o Hydra. Pode usar. 35% foi devido a exploit de buffer overflow.
35%, mais de um terço. Se você apostar, 1 em 3. 10% devido a descuidos administrativos, ou seja, gerência de pet. Gerência de pet é uma parada difícil. 8% a helicópteros pretos, um dia eu vou falar sobre isso. E 2.600% a IP spoofing. É uma tradução. 2.600. Tipo. Legal. Ó. Legal. Garotinho. Você traduz helicóptero preto, traduz para fazer fogo. Mas a tradução é Black Hawk ou é Black Helicóptero? Não. Black Hawk. Black Hawk. Porque Buffalo Overflow eu já aprendi como Buffalo Overflow, entendeu? Helicóptero preto eu fiquei anos assim, tipo, helicóptero preto, que porra é essa? Helicóptero preto, que é isso, Jesus? Black Hole. Tá. Black Hawk é Bicho, assim, é o que tá no livro, né? Eu queria que fosse águia preta. Inclusive, assim, isso assim ficava dentro da... Foi questão de concurso da Petrobras. Dado o ataque do helicóptero preto, eu falei, o ataque do helicóptero preto? É um filme. É um helicóptero. É Isso aí, cara. Black Hawk não. Tá bom. Foi na Somália. Escreve, marca Somália. Então, assim, peguem, procurem agora, peguem o celular de vocês e coloquem no Google Buffalo Overflow Exploit. Aí eu botei algumas páginas aqui, não recomendo que vocês entrem nelas agora, nem pelo Wi-Fi aberto da NCE, mas assim, que vocês podem depois. Para vocês terem noção, né, o OpenBSD ficou 10 anos sem nenhuma falha de segurança crítica. Nos últimos 2 anos foram descobertas 2 falhas. Uma era de autenticação de certificados, SSL, e a outra era no Buffalo Overflow no Apache. Por quê, né? É muito... E assim, tem um problema muito sério também do Buffalo Overflow, que a gente vai ver. Ele é feito, em geral, ele vai muito acontecer por excesso de confiança do programador. O cara que é maluco acha que vai programar em C, que ele é racudo, aí vai fazer um código nojento para uma ferramenta de rede. Não vai ter teste, né? Porque orientação a teste não é coisa de quem trabalha em programa para rede, né? Por que fazer isso, né? Pô, eu vou fazer a pergunta: quem que já programou orientado a teste? Programou mesmo ou programou? Hã? Cara, mas aquilo é programação orientada a teste, faixa branca, com amor ao próximo e leite moça. Não foi sério. Inclusive, quando você trabalha com programação segura, uma das recomendações quando você lida com DevSecOps é a automatização desses testes. Por incrível que pareça, assim, a nuvem da Azure, quando ela fala em integração contínua, desenvolvimento contínuo, integração contínua e deploy contínuo, ela é uma das melhores nuvens que faz essa automatização para você. Inclusive, gosto mais do que a da AWS. O que vocês viram aí? Vocês não viram nada ainda? Vamos lá, procura aí, Buffalo Overflow. O que vocês estão vendo aí? Vê quantas menções vocês vão encontrar. Recente. Não precisa ser recente, não. Alguns exemplos famosos, assim, ou seja, desde 88 a gente tem o Boris Worm, que era erro em usar o gets,
Ou seja, eu não sei como vocês aprenderam em Comp 1. Quem é que fez Comp 1 em C? Eu fiz Comp 2. Tá, vocês fizeram Comp 2 em C, C++. Quem usa... E a galera, o pessoal usa GETS em vez de usar SKF, porque o GETS é fácil, o SKF dá um trabalho de inferno de você gerenciar. Nunca deixei a gente usar game. Graças ao bom... Exatamente. Já em 88 a versão do C++ já tinha isso aqui. O Code Red, que era no IIS, né, da Microsoft, o que é um ataque praticamente não utilizado, porque ninguém usa IIS hoje em dia. Mentira, um monte de gente usa IIS hoje em dia. 10% da internet ainda usa IIS da Microsoft, inclusive alguns, né, o Blaster em 2003 e o M-Player. Que foi... Isso aqui também é para desmentir que você podia colocar... Isso aqui é um scripting Perl. Um online do Perl. Ou seja, inclusive isso aqui era para desmentir justamente que, por exemplo, se você usa Linux, você não está sujeito a vulnerabilidades. Isso não é factível. Você faz menos besteira, mas não sujeito. Então, por exemplo, o problema é o seguinte, vou criar uma string de 10 caracteres, isso é a coisa mais comum quando eles estão lidando com estrutura de dados, ou muito código porco por aí, a galera não sabe lidar com ponteiro, tá? Não faz alocação dinâmica de memória, não sabe usar alloc e desalloc. Vou fazer uma função void test, que usa um charPointer S. O charbuff com 10 posições, um vetor de 10 caracteres. Faço um string copy de buff S e eu vou printar esse buffer. Agora, se eu mandar esse código de teste disso aqui com uma string muito mais longa do que eu preciso fazer, eu estou incorrendo num buffer overflow. Tá? Tem mais nenhuma cadeira aí, não? Vitor, pega lá na minha sala. Não, o menino está em pé, pô. Pede para alguém trazer uma cadeira pro menino. Então, o princípio é simplesmente sobrescrever posições de memória para você poder executar coisas com permissões que você não tem. O truque mais faixa branca de você ganhar acesso a máquinas Windows que funcionam desde o Windows XP até o Windows 10 é você simplesmente substituir o software de apoio a deficientes da inicialização do Windows por um CMD. E você pode fazer isso assim, ou explorando um buffer overflow, ou se você tem um live CD copiando e colando. Copiar e colar não é buffer overflow? Não, gente, eu estou dizendo que dá para fazer. Se você não sabe explorar um buffer overflow, é a coisa mais ridícula. Ou seja, você só escrever posições de memória para que você possa botar código malicioso. Se vocês forem parar para analisar, é exatamente o que está sendo feito aqui. Aqui eu estou rodando o interpretador do Perl. Aqui eu estou passando, né, essa coisa que seria uma URL, na verdade um comando que o interpretador vai executar. E aí, nessa posição sobrescrita, você vai executar um código arbitrário. Construir esse exploit, você vai ter que ter algum conhecimento específico do sistema operacional-alvo e da arquitetura usada. E qual a ferramenta que a gente usa para ter conhecimento sobre o sistema operacional-alvo? Que a gente falou na aula passada. Vocês, teoricamente, estavam tentando construir. O Nessus vai fazer isso muito bem. Sei lá, um Snort da vida vai fazer isso muito bem. Mas apesar disso tudo, você tem que entender como o sistema operacional, como é que a palavra de dados é montada, como a string é montada. O conceito básico é o mesmo, você simplesmente sobrescrever posições de memória. Em C, você está mais vulnerável, por quê? Não, justamente porque você tem o controle. Você é aloca, você tem poderes infinitos para fazer. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa que é super engraçada? Eu tava super engraçada, tá? Eu tava brincando outro dia com o seguinte conceito. O pessoal, num curso que eu tava dando pro IBGE, que a gente fez, abriu 50 threads em paralelo, botou uma variável global i qualquer, e dentro de cada thread a gente ia somando i recebe i mais 1. 50 threads fazendo isso 50 vezes, qual é o número que você esperaria? Vamos lá, galera. Cada thread roda um fork e soma... Deus o abençoe. 2.500.
o C Sharp me dava valores completamente aleatórios, 2.300 e pouco, 2.400, porque como essas threads estavam trabalhando em paralelo, a máquina virtual do C Sharp não conseguia gerenciar essa memória e tipo, zoava qualquer coisa. Tinha concorrência e tudo. Aí fazia a mesma coisa com Python ontem, para a turma de redes. Falei, deve dar a mesma besteira, né? Então o Python fez direitinho. Ele conseguiu controlar a thread relativamente bem. E só surgiu 2.500, eu fui o cara de taxa. Falei, vou fazer isso de C. Só que como aqui você tem o controle total do que você está fazendo, do recurso da máquina, tem um professor do DCC, o Kilula, que fala que C é um pouquinho melhor que Assembly, então não vale a pena você programar em C, você deveria programar em Assembly direto, que eu acho um exagero de causa, né? Não. Na verdade, é a questão seguinte, quando você chama uma função, o que você está fazendo é referência ao retorno da pilha, né? Com frequência, esses valores são colocados em pilha, na heap, né, do sistema operacional, e essa função vai salvar um ponteiro para o início dessa pilha. As variáveis locais. Então, na verdade, tudo que você faz assim, o que é um computador? É uma calculadora grande, onde você está empilhando e tirando coisas dessa pilha. Calculadoras fazem isso com processadores de 8 bits, é por isso que a gente usa a notação polonesa reversa, mas, né, o computador não é muito melhor do que isso, não. Então, tudo que você tem que fazer é tentar zoar as posições da pilha para onde a tua função vai apontar. E como é que eu sei esse negócio? Porque eu sei o tamanho que eu tenho para a definição da função e, dados os parâmetros da minha função, eu consigo calcular quantas posições de memória eu tenho que pular. Se eu estou zoando isso, eu começo a pular essas posições. Em sistemas de Linux, né, essa pilha vai crescer de endereço mais alto e mais baixo. E colocar algo na pilha é você ir até o endereço zero. Então, né, imagina um servidor web com essa... Por que um servidor web? Por um motivo simples. Porque esse é o tipo de ataque que o Apache mais tira. Por que o Apache tem tanta falha de buffer overflow? Hã? Sim, não, mas a maior parte dessas coisas foi escrita em C. Por que o Apache, em particular, tem tanta falha de buffer overflow? 20 anos de código legado, né? Tem código ali que foi realmente escrito no começo dos anos 90, e está lá até hoje. Nunca foi reescrito. Aí entra uma das coisas de engenharia de software que eu costumo ter. Tem poucas coisas de engenharia de software que eu considero que façam sentido e que sejam úteis à vida. Mas tem uma coisa de engenharia de software que eu acho que faz muito sentido e a gente faz muito pouco, é chamado do refactor. Você viu que você fez código bosta? Refaz. Reescreve essa bodega. Cláudio, mas por que você não reescreve? Por que você acha que uma empresa não faz refactor? Né? Eu estou pegando a hora de um programador, em vez de fazer algo novo que vai me dar mais dinheiro, eu estou botando em algo que já está funcionando. Isso faz sentido, tá ali. É tipo isso, só que isso é um problema, entendeu? Porque as empresas hoje em dia, elas vendem informação, então elas vendem reputação, né? A Play Store ficou, acho que uns 2 meses fora do ar, um negócio assim bem grande, quando deu o vazamento do cartão de crédito. A Sony construiu um problema gigantesco por causa disso. A Sony chegou a ter um problema. Não, a Sony perdeu 4 bilhões de valor de mercado num dia. Quem perdeu o valor de mercado desse jeito foi só a Petrobras, que eu já vi perder tanto dinheiro num dia só, com uma ação de bosta dessa. Então, na verdade, para cada coisa que eu estou chamando a minha função, né, a gente costuma brincar, né, tipo assim, qual a diferença entre uma linguagem compilada e interpretada? Uma linguagem interpretada, cada linha é um programa completo. Ele é executado e avaliado antes de você passar para o outro. Enquanto numa código compilado, cada uma, durante a compilação dele, cada uma das posições de memória vai ser alocada diretamente. Por isso que demora tanto. Tá? Essa avaliação da pilha é feita dinamicamente. Por isso que o Python é tão lento em relação a C, por exemplo. Essa pilha é montada dinamicamente e executada uma vez. No Python ela monta, executa, monta, executa, monta, executa, monta, executa. Ao mesmo tempo, por causa disso, eu não tenho o problema que eu tenho, né, com as threads. E isso é um negócio um pouco sério. Então, assim, para cada uma das coisas que eu estou fazendo aqui, o topo da função, a string que eu estou definindo, o endereço de retorno, o ponteiro e o buffer, tudo isso está indo de trás para frente. E assim, essa figura ficou muito ruim, né? Porque o topo da stack ficou aqui, eu podia ter feito isso vertical. Né? Uma pilha horizontal, uma fila. Não, é porque na verdade, assim, eu ficaria no slide, entendeu?
Então, o string copy ele não está verificando se a tua pilha contém mais do que 126 caracteres. E aí que entram algumas ferramentas que vocês têm que buscar, que são analisadores de código. Tá? Eu quero que vocês gastem mais 5 minutos agora e procurem softwares de análise de código. Vamos lá, pessoal. O que foi? O que foi? Hã? Assustador. Hã? Tô dizendo. Cara, quem eu não conheço aqui? Ah, Ele quem? é professor de serviço. Não, se fosse um estudante, engraçado. Basicamente, alguém tá fazendo a matéria pela quinta vez. A gente já foi um ano que nós estamos nos últimos. Vamos lá. Então assim, procurem software de análise de código. Tá? Hã? Não, o Inret é um livro desse. O que o analisador de código faz? Ele vai analisar o código e verificar esse tipo de vulnerabilidade ou inconsistência dos dados. Lembram aqueles warnings que vocês ignoram que o warning não é erro? Esse código aqui compila. O próprio GDB é um analisador de código. O que mais que vocês acharam aí? O que vocês estão achando aí de analisador de código? O que mais? O quê? Gidra. O que mais? Tem um monte de buja, analisador de código Java. Está uma bosta. Eu tô com preconceito com Java, já não é de hoje. Desde que a hora que eu comprei, eu fiquei muito chateado. Cara, eu ganhei muito dinheiro com Java. E aí a hora que eu comprei, ficou um saco de programar. O que mais? Quais são os features que esses analisadores de código trazem para vocês? Você pode procurar também, Gustavo. Tem um computador na sua frente. Você pode usar o seu celular lá. Onde você vai ser, filho? Ainda bem que isso é um screencast, né? Não está gravando no meu desalento, né? Então, assim, se você não verifica esse tipo de falha, o compilador ele não pega. Por que o compilador não pega? Porque não está errado. O programa não está fazendo nada que não seja devido. Eu não acho, cara. Ó, Eu não acho. tem. A SonarQube não é do OASP. Não, o SonarQube é um analisador de código que todo mundo usa e que o OASP recomenda, mas ele não nasceu no OASP. Ó. Não, tudo bem. Mas inicialmente o SonarQube não era do OASP. O nome da empresa Sonarcube é Sonar. Pô, eu E gosto. o Scan é Sonar Scanner. Eu gosto desse pessoal que tem assim, né, tipo... Então, imagina que eu vou ter uma string com um código malicioso qualquer, eu vou botar um script, né? Cara, é só isso. Parece que é bobagem, mas é só isso. Você João vai pegar um... Imaginar que o buffer vai conter um string com código malicioso. Por exemplo, um ponteiro vai receber comentário de algum serviço, por exemplo, exec.vir.sh, eu posso estar gerando, abrindo um novo shell. É basicamente isso que a gente faz com o CMD, diga. Na região de memória é mapeado se o trecho da memória que está imaginado, se ele é trecho de código ou outro dado. Então, se você teoricamente deveria ser mapeado como dado, não? Essa região de memória é onde está o buffer. Não, é controle, na verdade. Quem mapeia é o próprio programa. Não, quem mapeia o gerenciador de memória do computador. Você não tem informação central do código. Não, calma aí, vamos voltar essa fita aí. Tá, olha só, tem aqui a pilha. A partir do momento que você concorda comigo que é dado? Sim, Só que isso aqui... o que tem depois você também não tem como saber, né? Exatamente. Mas Mas na se verdade for dado, isso aqui pode ser um ponteiro só. Sim, pode ser um ponteiro, mas se for dado também não vai mesmo. Né? Não, sim, mas assim, isso vai fazer com que o teu ataque não funcione todas as vezes, mas 70 vezes o suficiente. Não, mas isso você está considerando que não está randomizado.
Não, gente, assim, dos melhores ataques é da história de pilha mesmo. Ao invés de você simplesmente botar 126, você joga para um arquivo gigante. Acabou, tem o mesmo efeito. Tá? É que assim, quando você consegue jogar um código executável, você vai ter controle de acesso. Ou qualquer outra coisa que você queira fazer. A maior parte dos exploits para Linux está usando isso aqui. Por exemplo, o root shell nada mais é do que você buscar executar um buffer overflow para você poder ter acesso de root. O Rafael funcionando como? Você tem que fazer com nota essa parte. Não, o Rafael fazia o seguinte, ele criava uma arca d'água. O que é o NOP? O NOP é uma instrução em assembly que não faz nada. É a forma que o seu... não, exatamente. Por que diabos eu teria uma instrução no meu processador que não faz nada? Essa é uma boa dúvida. É simples, para quando operações que elas fazem acesso ao disco, eu não caia em falha de alocação de memória. Então, assim, eu digo pro processador, fica quietinho aí. É uma das poucas posições que tem... Cadê o negócio do Rafael? Saiu, deu aí do Rafael. Tinha um outro pôster aqui. Não, na frente são os do Igor de eficiência. Não vou abrir não, gente. Depois eu pego do Rafael. Meus alunos de mestrado vão pedir pro Álvaro falar sobre isso. Enfim. O que ele fazia é o seguinte, ele queria garantir que o código não foi alterado. Então ele marcava algumas posições fixas na memória do programa, no espaço, com NOPs. Se aquelas posições permanecessem com NOPs, né, isso não modificava a execução, porque o NOP não faz nada, mas a ordem seguia uma função f de x de marcação, que uma vez que isso aqui era feito, se tivesse mudado de ordem porque o programa tinha alterado, ele podia ser executado. E aí isso serve para o que a gente chama de marca d'água de software. Você escrever. Ele fazia isso a nível de assembly, por quê? Porque ele trabalhava com embarcado, e aí podia explorar, por exemplo, sei lá, assembly de... MSP 400-340, MSP 430. Aí vocês podem não explorou, não. Porque só tinha 3, um deles estava quebrado, e aí era caro para burro, e era o único sensor que tinha incríveis 1 MB de memória. Pô, cara, 1 MB de memória pra caramba. Eu vi um maluco que construiu agora um compilador basic usando 2 Arduinos em serial, irado. Muito foda. Cara, eu quero mudar, por exemplo, tirar todas essas máquinas aqui, acabar isso aqui e botar um monte de Raspberry Pi. E acessando um servidor remoto. Aí surge um dos ataques mais famosos, que é o Smash in the Stack. Vão no Wikipedia e escrevam Smash in the Stack. Gente, assim, não guardem os celulares. Os celulares são parte importante da aula de vocês. Venham com eles carregados e vão usar o máximo possível a internet a nosso favor. Veio aqui tirado de um título de um artigo da FRAC 49, de 7ª edição. Sim, por isso. Cara, o problema do FRAC é que o FRAC não é nem um pouco amigável de você ler, né? Acabou. Não, você tem tudo na web. Não. Não tem como sigla bot. Sigla meu Deus, mano. Agora. O que vocês estão lendo aí sobre os mestres técnicos? Mas mais que o show de pilha, ele muda o endereço de retorno do programa. Então você consegue retornar para uma área que você tenha interesse de executar alguma coisa. Justamente aquela dúvida que você estava tendo. Então, justamente, eu posso simplesmente encher minha memória o suficiente para que ultrapasse e botar no momento de execução. E eu vou fazer uma coisa tipo root shell. Basicamente, os exploits para Linux são todos isso aqui. E o Apache roda em quê?
Não. Qual é o sistema operacional mais comum para Apache rodar? Isso é o segundo motivo de por que tem tanto buffer overflow para Apache. Ou seja, pensa o seguinte, o mesmo problema que a gente tem para o Windows. Por que, que o Windows tem tanta falha de segurança? Porque o Windows é muito ruim? Também. Né? Hoje em dia, a não ser para jogo, eu entendo muito pouco porque vocês usariam o Windows para qualquer outra coisa que não seja jogar. Tá? É isso mesmo. Acho que o nome dele foi começar a incluir. Mas ainda tem muito pouca coisa. Então, né, tudo que é assim, esse tipo de brincadeira, inclusive, qual é o problema? Isso é muito comum. Não, isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo, isso é muito comum para ARM. Porque o set de instruções do ARM é muito pouco coeso. Então, se você pega tipo, processadores ARM, tipo, o Odroid, o próprio Raspberry Pi, esses MiKZ que eu tenho, cada um deles, o set de instruções para ARM deles é completamente diferente e os caras não sabem, como eles não têm nenhuma unicidade, técnicas de segurança não são aplicadas. Muitos desses ARMs são gerados na munheca. São chips totalmente redesenhados. E você tem que liberar o set de instruções para que o fabricante possa trabalhar. Estão extremamente vulneráveis a esse tipo de approach, porque eles lidam com a pilha super mal. Então, certos processadores que estão surgindo e que vão estar, né, a próxima tendência é que vocês vejam entre 2020 e 2021, muitos notebooks ARM grandes surgindo. Inclusive, tem um rumor muito forte, né, que esse rumor existe há uns 10 anos, tá? Mas está ganhando muita força nos últimos meses, que a Apple que a próxima versão do MacBook Air vai ser com chips A12 ou A14 do iPad Pro. O macOS vai ser todo redesenhado para ARM. Não, a Apple quer fazer o notebook de 48 horas. 48 horas de bateria. Vai dar merda. Vai dar merda. Eles não vão, vai dar ruim. Vai ser um... Se não fizer isso muito direito. Cara, porque no começo assim. Olha só, teve uma empresa pequena, né, que fez uma coisa parecida. A gente chama ela de Microsoft. Ela fez o Windows 8 para ARM, né, e lançou o primeiro tablet que tinha para ARM. Que, cara, o tablet era muito maneiro, tá? Eu odeio elogiar a Microsoft, o tablet era muito maneiro. Tinha um pacote Office completo para ARM, que era exatamente igual ao Office tradicional. Que era não lembro nem mais como é o Windows 8 Core, o Windows 8 para... Não sei mais o que era. E aí, beleza, bacana, fez esse negócio. O que aconteceu? Não tinha aplicação. Porque o nego não portou as aplicações que tinham para o Windows tradicional para loja da Windows Store. Porque o Windows Store era cheio de sacanagem que nem a loja da Apple. Né? O que, por exemplo, os Chromebooks fizeram? Eles pegaram as aplicações... O meu Chromebook é ARM. Eles pegaram as aplicações da Play Store e eu posso utilizar aplicações para Android dentro do meu Chromebook. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que um tablet Android glorificado, com um teclado decente, tá? Agora, quando a Apple diz para mim que vai migrar a plataforma dela para ARM e que o OS X vai rodar em ARM, você tem um problema, porque você tem que ter as versões, pelo menos, dos softwares principais da Apple rodando em ARM. Você tem que ter a suíte de escritório da Apple, que eu já não sei qual é o nome dessa bosta. Alguém sabe? Keynote... Hã? Eu não sei. É aqueles o Office da Apple lá. Tá? Tem que ter o negócio lá de fazer aplicação do iOS, qual é o nome desse negócio? Não, é Visual Studio da Microsoft. O Xcode. Tem que ter uma versão. Então esses portes tem que ter. Para que você consiga fazer com que essa transição seja razoável, você tem que ter um porte. E aí fica a pergunta, se você fizer um porte do teu Xcode para um MacBook, por que você não vai fazer isso para o iPad? Qual a diferença disso? Ou tem diferença? Ou não tem diferença? Por exemplo, um tablet Android consegue gerar uma aplicação Android. Você tem IDEs Android dentro de tablets Android. É muito normal, a palavra forte, mas relativamente comum.
Agora, você não tem isso para iOS, porque o iOS é todo castrado por uma série de bons motivos. Eu não discordo da Apple, né? Acho que é um modelo de negócio. E agora, se você para e pensa no modelo de negócio, se você quer pegar o seu sistema operacional de âmbito geral e vai colocar ele para Android não, para ARM, você passa a ter um problema que você tem que reanalisar toda essa parte de infraestrutura de segurança. O Google foi extremamente ousado em botar os Chromebooks para ARM. Por que eles botaram os Chromebooks para ARM? Ó, eu tenho um container Debian aqui dentro. Que é muito mais barato. Exatamente. Então, uma máquina dessa aqui vai custar $100 e poucos, $200 o Google ganha. Não com a máquina, mas com a distribuição. Então, os mestres técnicos é justamente essa questão de sobrescrever o espaço de memória. Hoje em dia, isso é muito mais difícil de executar, gente. Isso aqui, quando surgiu, isso aqui, pô, foi um artigo seminal. Vocês podem procurar isso aqui na internet até hoje. Isso aqui foi um estouro, foi uma mudança. E aí vem o ponto principal de quem vai fazer, quem quer, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado em segurança. Segurança ofensiva não sai em artigo. Você não tem artigo de ataque. O que você tem não tem artigo científico de ataque. Não vai ter proposta assim, assim que eu destruo esse negócio. Assim que eu toco o terror. Isso não sai, isso não é comum. Só de defesa. E aí não representa a realidade do que é a segurança no mundo corporativo. Então o cara que vai fazer pesquisa em segurança, ele não pode ser um cara que é, tipo assim, full academia, entendeu? Ele tem que entender um pouco como é que o ecossistema de segurança funciona. Na verdade, tem. Então tudo que ele vai fazer é o seguinte, olha, é o endereço de S, o endereço de retorno, a pilha e o buffer. O que eu faço é simplesmente sobrescrever através, né, de um ponteiro. Como a gente sabe para onde o ponteiro deve apontar, né? Então, eu tenho que ser que ele tem que apontar para o endereço do buffer. Mas como a gente vai saber onde é esse endereço? Como é que a gente vai construir esse programinha pequeno e vai colocar ele numa string? Então, um exemplinho bobo aqui, né, que eu vou botar, é não, simplesmente você começar a contar caracteres. Tá? E uma estimativa em geral é suficiente. Por que uma estimativa em geral é suficiente? Porque você vai tentar isso várias vezes. Você tentativa e erro. O que acontece é o seguinte, isso é um jogo de gato e rato. Você não precisa acertar todas as vezes. Então, um hacker psicopata. Quem aqui já viu, tipo assim, tem um filme de hacker antigo que é com Wolverine. Hã? Hã? Não, isso aí você está confundindo dois filmes. É com a Mulher Gato e o Wolverine. Exatamente, ele começa a programar em cubos. É essa bodega aí. Cara, e o filme assim, o cara começa a ter um ataque epilético em cima do teclado e começa a programar em C. Tem um outro, assim, loucamente, parece um código C e um cubo começa a girar. Eu falei, gente, eu fiz o curso errado, né? Eu fiz o curso errado. Tipo assim, E o cara programava assim, syntax highlight, né? Esse cara era bruto mesmo, né, bicho? Eu tive um professor do técnico há muitos anos atrás que dizia que programador que era programador começava a programar no bloco de notas e depois passava pro computador. Eu falava, caraca, esse cara aí é brabo mesmo, né? Porque ainda vai retirar, né, a linha no final do negócio, né? Era o bruto. Ele gostava dessas coisas. Fazer de sacanagem, né? Então, tipicamente o exploit vai colocar no buffer um exec. O que o exec faz? Executa uma aplicação. No Python você vai ter uma biblioteca como OS, né? Muita coisa feita cagada em Python é você explorar o uso da biblioteca OS para executar coisas com permissões indevidas, tá? No Unix eu vou rodar assim, tem um livro que eu tenho lá na minha sala que é Programação de Redes para Unix. É um livro de 1990 e poucos que eu comprei, tipo, sabe? Eu faço isso. De vez em quando eu compro um livro na Amazon por $1, desses usados antigos, desses livros que são clássicos pra eu dar uma olhada, pra eu brincar um pouquinho, né? Várias das coisas aqui, aquele livro falava em 90 e poucos até hoje, funcionam no kernel 5.0. Então isso aqui é um exemplo, né?
include stdio, criei uma string args, que é o comando bin/ls, executei essa função, execls, execvbins args, e printf and not printed. Então, isso aqui, simplesmente, eu estou criando um comando fake. Vou pegar o código desejado, e a partir disso já é código de máquina. Vou copiar os valores individuais de cada um desses bytes e vou construir uma string. Um exemplo simples de querer ver 100 bytes. Ou eu posso fazer uma das coisas mais comuns, é o seguinte, encher a memória de lixo. Então essa brincadeira aqui é a coisa mais estúpida que vocês podem fazer. É o exploit mais mongoloide que alguém, qualquer um, pode fazer. Cara, às vezes funciona. Como eu falo o seguinte, muitas das vezes, software é feito cagado não é de propósito. Eu estava hoje numa reunião com a Siemens, né? E o pessoal que trabalha com aplicações industriais, eles sim fazem coisas muito complicadas mesmo. Controle de sistema de alta potência, controle de sistemas elétricos, eles não têm a menor preocupação com segurança. Por quê? Porque, teoricamente, o software deles fica num dispositivo fechado numa fábrica que ninguém deveria ter entrado. Ok isso? Justo isso? Se isso é justo ou não, eu não sei. Mas isso é importante que vocês entendam. Então o cara faz o software para aquilo funcionar para aquela situação. Se você fez qualquer coisa diferente daquilo, a culpa é sua. Você está operando a máquina errada. Ponto. E isso é uma visão legítima. O cara não está de sacanagem. Vocês entendem isso? Conseguem? Tá? Agora, no nosso mundo isso não é verdade. No nosso mundo isso aqui não é mais verdade. Então esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que a gente não pode deixar acontecer. Então, por exemplo, eu posso simplesmente criar uma cadeia de comandos baseada nos caracteres. Isso aqui é um exec. Uma aula de computador que eu ia fazer isso, aí usava o AD que eu conheci direto para você. O cara é pica, né, velho? Porra, é bom, né, cara? Então, essa string de caracteres, a maior parte dos exploits que vocês vão ver lá a partir do CDE, CDE é outra parada. CDE é um ambiente de desktop bizarro que você faz tudo por linha de comando. Né? É coisa de sociopata. Ou de bom. Não, cara, às vezes você tem um Pentium 3 com 512 MB de RAM, cara. E aí você tem que fazer coisas por linha de comando e ter MUX. Eu ia perguntar quem tem isso, mas que eu sei a resposta. E aí, tipo, construir esse conjunto de caracteres aqui é muito simples. Tá? Ou seja, como é que eu posso saber qual é a chamada de função para um exec? Então, vários exploits, na verdade, nada mais são do que você inserir uma porrada de strings aleatórias. Ou então você quer ver um dos exploits mais imbecis, é isso aqui copiado 300 vezes. Cara, eu não sei onde é que eu vou botar isso aqui na posição de memória, então eu coloco isso 300 vezes em algum momento para tentar acertar por tentativa e erro. Cláudio, mas isso é mongol. É, mas funciona. Pega o seguinte, cara, para e pensa no que vocês fizeram em Comp 1 e Comp 2. É complicado? Eram coisas extremamente complexas? Não, mas assim, cara, então a chance de você ter erro é bastante alta. Então, esse small program pode rodar em qualquer posição de memória, não sendo dependente de uma posição fixa, né? Ele não pode ser grande, então a gente vai colocar o programa no novo endereço na pilha de retorno. Porque é justamente a questão que você falou. Eu tenho que não reconhecer isso aqui como dado. Então, esse aqui é um exemplo. Assim, estou fazendo aquele CDE que eu coloquei ali, que é uma string CDE. Vou botar o endereço de retorno. Eu vou aqui ficar saltando posições no meu buffer, né? E vou retornar e vou fazer o type caching para o inteiro desse ponteiro. Eu vou rodar essa função tst aqui, né, que eu estou definindo aqui, e vou dar o printf desse meu código todo aqui. Então eu estou dizendo assim, onde é que eu vou apontar o meu código. Isso aqui é só dizer assim, olha, quero apontar esse negócio aqui para essa posição de retorno aqui, dessa listinha. Então tudo que eu faço é jogar isso para um ponteiro. Tudo isso aqui é manipulação errada de ponteiros. É por isso que em Comp 1, muita gente deixou de usar C e passou a usar Python. Porque no Python, isso aqui não vai acontecer. Porque quem fez o compilador não foi você. Não foi um aluno do primeiro período. Isso aí também que a gente
copiei e colei descaradamente. Ah, não, considero que estou fazendo o correto. Peguei o material fonte e disse, olha, é isso aqui. Hã? Se tiver, eu tenho um problema, então não isso quero. Relembrando, a ideia é eu fornecer um servidor uma string grande capaz de estourar o tamanho do buffer. Essa string estoura o buffer e sobrescreve o endereço do retorno da pilha. E assumindo que nós colocamos nosso small program em um string, nós vamos precisar saber seu endereço. Aí entra os NOPs. Eu forço o endereço que eu quiser. Várias CPUs possuem esse No Operation Instruction, por isso que é NOP. Não faz nada a não ser botar o ponteiro numa posição próxima da instrução. E a gente pode colocar uma porrada de NOPs na frente do nosso programa na string para gerar essa string grande. Se o nosso endereço de retorno apontar para um NOP, beleza, ok, tá de boa. Então aqui é o programa real, onde eu vou estar executando a instrução, e depois eu entupo isso de NOPs até o estouro da memória. E aí eu posso saber o tamanho da pilha em função do estouro. Aí eu sei o tamanho da pilha, eu posso fazer alguma outra coisa aqui. E colocar vários novos endereços de retorno. Então, na verdade, eu posso começar a brincar. Ah, isso aqui é o tamanho da pilha, botar uma instrução, beleza, vou apontar para o final dela. Põe uma instrução e faço o final dela. Então, nessa brincadeira. Quem é que faz muito isso? Por exemplo, tinha um programa, uns anos atrás, que, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, era assim... Como é que eu vou botar isso de forma... Tá, olha só. Quando eu comecei a faculdade, um computador com 256 MB de RAM era um puta computador. Tá? Era um computador assim, tipo, irado. Quando eu entrei em faculdade, o meu computador tinha tipo 64 MB, 192 MB de RAM e rodava o Windows 98. Não me orgulho disso, mas é o que tinha para hoje. Ó. E aí o que aconteceu? As máquinas... Então qualquer coisa era muita coisa. Então, por exemplo, se você tinha uma matriz muito grande, você não podia processar isso na memória. Por quê? Não tinha memória. Então você fazia o quê? Quebrava Tem fórmulas de você pegar matrizes grandes e quebrar ela em matrizes menores. Tem operações de cálculo numérico que te permitem fazer isso. Essa é a forma que a gente fazia isso antigamente. Diga. Hã? Não, você tem que processar os cálculos. Não, também não tinha disco também não. Não, mas eu tinha muito mais disco do que eu tinha memória. Aí tem que levar a eternidade, né? Não, entendo o seguinte, eu sempre levava a eternidade. Cara, olha só, eu tenho nesse computador de $200, eu tenho 4 GB de RAM. Eu tenho mais RAM do que eu tinha HD. Chegou um ponto que eu comprei um EPC. O primeiro EPC que saiu, o primeiro netbook, o EPC ASUS 701. Ele tinha 7 polegadas e ele vinha com SSD de 4 GB. Rodava uma versão, tipo, o seu operacional que botava mais rápido que eu já conheci. Só perde pro Chrome OS, mas era o Debian que botava mais rápido. Era um Chandros, tá? E a pessoa que fosse Game of Thrones. Ixi, não foi da pilha. Qual custou? Acho que gigante. Não, já estourou. E aí o que acontecia? Né? A gente tinha que dividir essa matriz em tamanhos muito pequenos e, porra. E aí esse EPC tinha 4 GB de SSD, aí eu troquei o Paint, mas ele aceitava até 4 GB de RAM. Então eu tinha um computador que tinha 4 GB de HD e 4 GB de RAM. Aí não fazia sentido, eu desabilitei o swap, né? Porque eu podia jogar o HD todo pra RAM que cabia. Que funcionava. É bizarro demais, estudei. Pra que SSD? Hã? Pra que SSD? Exatamente, devia ser botar só lá em CD que funcionava. Era melhor, era a mesma coisa. Essencialmente era mesmo. Então... E aí o que a gente fazia nessas operações com matrizes grandes? A gente fazia, na verdade, apontava para várias posições de memória. Porque, na verdade, tudo que eu fazia era processar um pedaço da matriz, guardar o resultado, armazenar, processar um outro pedaço da memória, guardar o resultado, apagava,
ia fazendo isso, essa brincadeira com a memória, ou seja, fazia esse problema com o ponteiro. E acabava que eu dava estouro de pilha direto, né? Porque você... A primeira coisa que você vai fazer é uma recursão para isso, e recursão é a coisa mais... que marcam sua memória na história da humanidade. E por incrível que pareça, assim, a gente passou dessa frase. Aí, alguns anos para trás, né, uns 2 anos para trás, eu fui lidar com operações de Big Data. Que porra que é o Hadoop? É você tipo, fazer a mesma besteira que eu fazia dividindo entre disco e memória, só que você distribui entre máquinas diferentes. Então, o Apache Spark e outras versões de processamento de Big Data estão cheios de falha de storage de memória. Esse mesmo tipo de PySpark, então PySpark é uma delícia. Então, na verdade, o que eu faço é o seguinte aqui. Como é que eu estimo a localização? Eu começo a chutar que nem uma metralhadora, até que eu ache onde está o meu programa real. E depois começo a entupir de nota. E esse aqui, mais uma vez, é esse programa vulnerável aqui, uma função full, e que eu vou ler. Então, e aí eu vou construir né, um pequeno programa que possa executar esse meu trabalho. Tá? Então, esse programa aqui é justamente esse outro programa anterior que eu botei aqui. É o programa que invade aquela operação. Então, o que eu preciso que vocês façam para mim, para a aula que vem? A leitura obrigatória é vocês lerem os Smash the Stack. Você tem que sentar a bundinha na cadeira e ler. Recomendado vai ter esse Exploit in Format String Vulnerability. Tá? Tem esse Blended Attacks, né, que vai dar para vocês como entender melhor os buffers overflow e como é que eles são usados em mobs. E tem esse opcional, né, que é o tal do buffer overflow para Windows. A maior parte das coisas que estão aqui, tá, cara, já não funcionam mal, fala. Eu não tenho jogado as apresentações, né? Eu tenho jogado só os vídeos. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que... É que como ninguém reclamou, não lembro de colocar. Tá? A culpa é do Vitor. Ele que me lembra. Qual foi o espetáculo do Classic? Agora você vai. Não, vai ser o Gustavo. Cadê ele falando isso? Tá. Então, assim, várias linguagens modernas já possuem proteção contra o buffer overflow. Por incrível que pareça, o Java e o C# já fazem essa checagem de referências para saber se estão fora do limite de array. E o Java não permite, então, variações de relações de pilha. Então, quer dizer que a aula de hoje foi inútil? Não, porque a gente não ataca a linguagem. A gente vai atacar a máquina virtual. Tá bom? Que horas são? 2,5. Não vou fazer isso não. Falar de gestão de quadro hoje não. Então o que eu quero que vocês façam, né? Para a semana que vem. Além de entregar o meu trabalho, tá no Classroom para hoje. Cara, Faz, olha pra todo mundo, faz. Pra facilitar isso. não, facilita o individual. Se você mandar individualmente, facilita que eu já consigo corrigir direto pelo Classroom. Consigo lançar nota, o Classroom faz a soma para mim, é maravilhoso, tua nota no final do período vai sair que é uma beleza. Se você mandar um por grupo, Vai ter um cara que não vai receber a nota. vai ter um babaca que não vai receber nota, mas a vida é essa aí, cara. Eu, se fosse você, Bernardo, eu entregaria o meu. E deixaria que o meu grupo decidisse o que vai fazer com a vida, né? A vida ensina. Né? E, assim, eu sempre corrijo as notas. Mas, sim, eu tenho um dia do final do período, que é o dia que eu sento e pego todas as notas e analiso. Em geral, é 1 ou 2 dias antes de abrir a inscrição do período seguinte. Trabalha com grupo. Item 4. Até 5 pessoas. Manda todo mundo no mesmo trabalho. Pronto, tá bom. É que vai ter um que não vai fazer. Isso é bom. Isso tá gravado, entendeu, gente? Então, assim, eu posso dizer assim, que eu falei. Então, tá bom.
Então o que eu quero que vocês façam? Leiam o Smash the Stack e lista 5 softwares. Vejam, ó, só, aqui, ó. Isso não vai ser entrega, não. A gente vai fazer uma entrega junta de Buffer Overflow com injeção de código, que vai ser o próximo trabalho. Mas lista 5 softwares que tem falha de Buffer Overflow. Vocês têm que ter o hábito de ler código. Só escrever código não te ensina a programar. Vocês têm que ter o hábito de ler código. Código bom, código ruim. Ler Buffer GitHub dos outros. Vocês têm autores favoritos? Vocês têm GitHubs que vocês seguem favoritos? Vocês têm que ter contas que vocês seguem para você poder, né, procurar, cara. Porque senão vocês perdem. Agora, esse cara aqui, você tem que ler. É importante. Esses links eu vou tentar colocar, vou compartilhar. Não vou compartilhar a pasta, não. Não vou, não. Tem uma aplicação muito boa também. Quando a gente tem conta vai ganhar os outros sábados no telefone, você comentar no grupo dela. Que é realmente muito boa. A gente fica passo a passo do comportamento da filha primeiro, e depois como você usa a senha e também na filha. Tinha um menino que fez isso no primeiro curso de segurança. Eu gostei muito da aula dele. Mas como eu não lembrava onde é que estava, eu tive que fazer a minha de novo. E aí... Mas eu acho que... Não, assim, o Aguiar é um cara bom de segurança, cara. É quem não gosta. Sim, mas ele é um cara bom de segurança, é quem não gosta. Ele não gosta da segurança. Ele diz que não é nóis. Propósito. Enfim, né? Só que hoje em dia a gente não tem essa escolha, né? Eu estava conversando isso ano passado com um menino que está fazendo o doutorado dele na Suécia. E ele falava o seguinte, cara, programação, segurança hoje em dia não é um extra, é um requisito. Se você não é seguro, você já está errado, já está fazendo besteira. Se vocês terem noção, por exemplo, hoje, qual é por que a App Store da Apple é tão restritiva? Porque eles não querem deixar que use, né, que o iPad seja inseguro. Ou seja, por exemplo, se você não pode ter hoje em dia... Conseguiram-se fazer alguns interpretadores Python para iOS, muito bons, inclusive. Tem um que eu gosto muito, que é o Pythonista. Eu já tive a oportunidade de usar. É muito bom, só que ele não roda a stack do SciPy. Ele roda até o NumPy, mas o SciPy não. Por que ele não roda o SciPy? Porque a Apple não deixa você puxar um compilador Fortran de dentro de outro programa. Puxar alguma coisa de dentro da memória para que possa executar esse código. Um programa externo, para evitar justamente falha de buffer overflow. Ou seja, a Apple é extremamente chata com isso. E de vez em quando ainda tem roda. Tem uns programas meio bizarros. Se vocês forem olhar, tem um caso muito interessante de invasão de dispositivos de iPad, que é através do aplicativo ISH. O ISH, você não busca ele na loja do iPad. Você tem que instalar um aplicativo que, internamente, ele te pede para instalar esse aplicativo. Ele baixa um outro executável. É muito interessante. Eu achei que não tinha executável no iOS de aplicativo. Como é que é? Para mim, aplicativo, o iOS você só conseguia baixar pela loja. Não, você tem como bolar esse tipo de coisa. Agora, se você rootar teu iPad, você faz o que você quiser, né? Aí o iPad rootado vai fazer uns paranoia muito louco. É muito legal e você vê que o hardware realmente é muito bem construído, né? Eles tiveram uma preocupação muito grande com o hardware. Se vocês forem ver testes do Octane, o iPad Pro é melhor do que vários dos modelos de entrada do MacBook Air. Também custa igual, né? Então tinha que ser bem, né? Então, senhores, por hoje chega. Vocês estão liberados. Vocês têm trabalho para fazer. Me entreguem. Lembrando, não é só o código, eu quero os relatórios também, né? A descrição dos trabalhos, todas essas coisas. Ok? É só 24 mesmo, a gente tem que fazer o ataque com o Windows mesmo. Tem que é bom, né? Vocês executarem alguma vez o Hydra, né? Em cima das coisas que vocês fizeram. Hã? Não entendi qual. Não, pega um texto, verifica se você consegue zoar o teu próprio texto. Provavelmente vai conseguir, porque você não queria que vocês fizessem nada. É só pra quem nunca viu o Hydra executar alguma vez na vida. Cara, não é pra ser nada muito complicado, não, gente. Eu só quero que as pessoas tenham noção que, que você tem ferramentas e que você vai poder fazer. Vai ter uma aula de pentest, que eu vou trazer um cara aqui pro cara mostrar assim, já, o que é o pentest pra vocês. Ele faz só um grupo, ele faz falta assim. Tá bom, cara. Tudo bem. Vamos começar. Não tô indo embora. Teoricamente uma aula e queria ir ao banheiro, que eu tô desesperado. Não, mas tem 20 minutinhos.
tô querendo dizer, vai ser 20 minutos até a próxima aula, cara. O que vai dar vai ser lá. Cláudio Farias. Tu vai meter o pé? Eu? Lá no banheiro, depois a gente conversa depois da cozinha. Eu posso ficar até 5 minutos. Não vai por quê? O que faz bom? Hã? O que faz bom, velho? Não vai. Não tá assim esse nível, não. Isso é um problema. Não sabia que tinha. Já parou de gravar, não? Não.